Olá, como estão? Sejam bem-vindos. Meu nome é Paula Cabreira. A gente está começando mais um podcast do Jornal Nossa Cidade. E nessa semana a gente está recebendo aqui para conversar com a gente, numa conversa muito séria, Cida Maia, que é a nossa secretária de Políticas Públicas para Mulheres na cidade de Mauá. Tudo bem, Cida? Como você está? Tudo bom, Paula? Eu sou Cida Maia, estou como secretária de Políticas Públicas para as Mulheres e quero agradecer mais uma vez o convite do JNC Online, da Paula Cabreira, por esta oportunidade de diálogo com a comunidade, com a população, com a sociedade. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vinda aqui, Cida. A gente chamou a Cida aqui nessa semana, gente, porque infelizmente em Mauá nós tivemos um caso que horrorizou nossa cidade. Teve um grande compartilhamento nas mídias sociais que houve um feminicídio no Jardim Paranavaí. E houve também, assim como acontece em todas essas situações, uma politicagem a respeito da situação, que a mulher não seria atendida pelas políticas públicas de Mauá. Eu, como boa jornalista que sou, entrei em contato rapidamente com a Cida para entender o que estava acontecendo. E aí a Cida explicou que a Gabriela, que foi a vítima, não estava cadastrada nos sistemas, não havia boletim de ocorrência, não havia qualquer tipo de agressão registrada contra ela antes desse feminicídio. E aí eu queria que a Cida aproveitasse esse momento, então, para que explicasse um pouco mais para a gente como funcionam essas políticas públicas também em Mauá, porque a gente sabe que é um problema público de saúde, é um problema a respeito das mulheres, do corpo das mulheres, a maneira como nós somos realmente atendidas pelos serviços. E eu sei que houve uma melhoria significativa nos serviços em Mauá. Vocês lançaram recentemente, inclusive, um botão do pânico para as mulheres que são vítimas de violência poderem chamar mais rapidamente as GCM. Foi a primeira pergunta que eu fiz, o porquê que isso não tinha sido acionado. E é porque, infelizmente, a Gabriela não tinha nenhum boletim de ocorrência registrado. Então, não havia como saber que isso aconteceria. É realmente uma tragédia. Infelizmente, uma tragédia que muitas mulheres acabam sendo aí colocadas no dia a dia por relacionamentos abusivos. Então, a Cida está aqui para conversar com a gente, explicar o que essas mulheres podem fazer na cidade de Mauá para terem essa orientação e essa ajuda, então, do governo. Cida. Bom, primeiramente dizer que o feminicídio ele entristece todas nós, porque todas as mulheres elas correm esse risco, uma vez que a gente está numa sociedade que, devido às várias questões nacionais que passamos, esse ódio foi aflorado, né, como se os homens tivessem se sentido, às vezes, representados, e aí se fortaleceram nessa questão de florescer esse ódio, de aumentar esse ódio contra as mulheres, né? A misoginia, ela está muito forte na nossa sociedade, e aí a gente entende que vem todos os fatores mesmos, culturais, estruturais, econômicos, enfim. E aí a gente não deveria ser natural que no momento de um crime as coisas aparecessem mais. A gente sempre fala nas nossas atividades socioeducativas que a gente tem muitas ações positivas, ações transformativas que estão fazendo o trabalho. Porém, a grande imprensa como um todo, ela sempre vai fortalecer nesses momentos do feminicídio e vai fortalecer essa situação. Então, para a sociedade, é só isso que vai aparecer, o que ocorreu. E que tem que aparecer também, mas não só isso. Então, ter a oportunidade de vir, né, nos meios de comunicação, que eu entendo também que essa questão do combate à violência é uma responsabilidade não só do poder público, mas dos movimentos sociais, dos meios de comunicações, do privado, enfim, todos nós temos nossa parcela de responsabilidade no combate à violência, em especial neste caso das mulheres. E aí, esse momento agora está cumprindo esse papel de informação, da gente dizer para as mulheres que a cidade de Mauá tem uma construção, não que a gente já tenha todas as políticas públicas, né, mas nós estamos assim numa ampla construção de políticas públicas e atendimento no serviço público da Prefeitura de Mauá. Então, o que tem hoje na Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres de Mauá? Nós temos o Sistema Único de Atenção à Mulher, que é como assim, o SUS, ele faz todo o atendimento em relação à saúde. O SUAS na assistência social, começando no CRAS, no CREAS, assim. E o SUAS Mauá, inclusive, esse modelo de Sistema Único de Atenção à Mulher foi referência no Mercosul.
né? Em dezembro, Mauá foi a cidade que teve como referência de experiência. Por quê? Porque a gente tenta atender na prevenção e já nos casos que a mulher já está em situação de violência. A gente vai nas duas linhas. Então, para que a gente entenda, esse programa já foi premiado porque é realmente algo novo e importante na maneira de defesa da mulher. Isso, ele é recente, o prefeito Marcelo Oliveira instituiu junto com a Secretaria de Políticas Públicas em 2021. Claro, ele começou em 2021 até ele tomar o seu formato, tomar a sua estrutura. Hoje a gente tem as nossas equipes formadas, que podem ser ampliadas, mas neste momento a gente, com a equipe que nós temos, não estamos deixando de trabalhar, estamos trabalhando diariamente, né, que posso passar os dados daqui a pouco para vocês também, e poder explicar a parte da prevenção e a parte já da mulher que chega em situação de violência. E que como a gente é que trabalha funciona esse programa, esse SUAS? SUAN, desculpa. Sistema Único de Atenção à Mulher. Na parte da prevenção, a gente tem as equipes que elas vão para as abordagens. Então, nesse ano, nós já abordamos em torno de 8.000 pessoas. Caraca. Elas vão para as escolas, tanto que ontem a gente ficou muito feliz, agradecer a escola Dona Marcelina, que nos levou aí um mimo de um cacto, significando a resistência justamente na luta em defesa da mulher. A gente vai dialogar com as adolescentes, dizer quais são os tipos de violência, porque muitas mulheres, elas ainda não se identificaram que elas estão num processo de violência, num ciclo de violência. E dizer os serviços que nós temos. Então, essa ação dessa equipe, e a gente mapeou a cidade em duas partes. Uma equipe está num canto, outra equipe está no outro, e a gente está indo levar essa, seja no CRAS, nas rodas de conversa, seja em reunião de pais, seja nas associações. Por exemplo, a Associação da Tia Célia, a gente teve uma grande roda de conversa lá com as mulheres que frequenta, na UBS, com as mulheres do Viver Bem. Então, a gente fez diversas ações levando a informação do ciclo de violência, dos tipos de violência e dizendo, nós temos esse serviço. O que gerou para nós, em maio, 24 demandas livres, espontâneas. 24 mulheres, de maneira espontânea, chegaram até a nossa secretaria. Entenderam que eram vítimas daquela violência após essa abordagem e buscaram os serviços. Poder... Ou seja, então, nós estamos, assim, positivamente, o trabalho está dando resultado. Tá funcionando, né? Ah, mas é muito pouco. Eu gostaria que eu não tivesse recebido nenhuma mulher, que nenhuma mulher estivesse em situação de violência. Mas se elas existem e nós já recebemos 24, a gente espera que todas que estão em situação de violência e que desconhecem, que tem a diferença, o feminicídio ele não acontece só com as mulheres que desconhecem. A gente já viu o juiz a ser assassinado, a gente já viu a enfermeira a ser assassinada, então o problema ele é mais complexo. Jornalista. Ele é estrutural, como a gente fala, ele é cultural. Sim. Né? Então, nesse momento a gente está na luta de conscientização das mulheres que elas se identifiquem. Parentes, né? Acho que o trabalho ele é muito maior, porque se eu sei que hoje eu tenho esse ódio formado desses homens, também vai ser necessário que se indique políticas públicas para tentar fazer o trabalho com esses homens, porque se estou com todo esse problema, eu vou identificar as mulheres, mas eles vão continuar atingindo outras mulheres. Eu tiro uma, mas tem as demais. Então, como é que eu trato isso também? É uma coisa que precisa ser analisada e pensada melhor, mas no que cabe à nossa secretaria... Que são dois modelos, né? Esse modelo que é, como é que você chamou? Prevenção, modelo de prevenção. E o outro é de... Que já é das mulheres que estão em situação de violência. Então, assim, hoje, ela chega de maneira espontânea, não precisa ter boletim de ocorrência, não precisa ter medida protetiva. Ela diz, eu acho que eu estou em situação de violência. Ela vai passar com as nossas técnicas. Quem são as nossas técnicas hoje? Nós temos a orientadora social que faz o primeiro acolhimento. Então, assim, ela já teve momentos que eu sei que vão falar, mas teve lá que fui voltar, tive que agendar. Hoje, você não agenda o primeiro atendimento. Pode até agendar se você ligar lá e pedir. Porém, você pode chegar e vai passar com a orientadora social. E ali ela vai já dar o início da sua permanência no serviço. Tem assistente social, tem a psicóloga e tem a assessora jurídica.
Assessora jurídica, nós temos também a parceria com a Defensoria Pública. Então, a assessora jurídica já faz todo esse encaminhamento quando cabe, e a defensora vai a cada 15 dias na nossa secretaria. Olha, é um caso urgente, vai ter que tirar a guarda, por isso a defensoria faz esse contato com a gente também na urgência. Na mulher não vai ser esperar o agendamento a cada 15 dias, porque é uma urgência. E vamos lá e vamos fazer o que tem que ser feito. Agora tem os casos assim, ela chegou na UPA, machucada, porque ela foi agredida. A UPA ela já está orientada a ligar no 153 ou 190, mas tem sido mais no 153 porque é o serviço da nossa guarda, a Patrulha Maria da Penha. A patrulha ou uma das viaturas, porque o secretário Matheus da Segurança Pública, junto com os comandantes da guarda, o Ferrari, eles estão fazendo um trabalho no sentido que não só a Patrulha Maria da Penha conheça a rotina, mas que toda a corporação conheça, sim, porque qualquer viatura que necessitar fazer essa abordagem e precisar, elas estão sabendo qual é a rotina, né? Então, é um trabalho de parceria. Um trabalho vai muito chegar forte. Na saúde, que é por meio da UPA, a UPA vai acionar a segurança pública e a segurança pública vai fazer o acionamento da Secretaria com a gente. De Políticas Públicas Porque para assim, Mulheres. então ela saiu da UPA, fez o primeiro atendimento, vai precisar fazer o boletim de ocorrência. A Maria da Penha vai acompanhar até o boletim de ocorrência, vai precisar ir para o IML, vai fazer o acompanhamento até o IML. Aí do IML essa mulher diz assim, olha, eu não tenho condições de voltar para casa. Aí alguém vai dizer assim, Mauá não tem a casa de passagem. Deixa eu fazer essa pergunta, porque Mauá uma das reivindicações que o movimento está questionando é a falta de uma casa em Mauá para acolher essas mulheres. Mas elas não estão deixando de ser acolhidas. Tá ótimo. Nós temos, quando o prefeito Marcelo Oliveira foi presidente do consórcio municipal, do consórcio intermunicipal, foi na gestão dele como presidente do consórcio que se criou a Casa da Acolhida Regional. Então, hoje, a região tem 2 casas de acolhidas que os municípios pagam entre si e é para esse local que as mulheres vão. E vale lembrar que das 7 cidades, o serviço utilizado é exatamente esse do consórcio. Exatamente esse do consórcio, as cidades. A casa de passagem. O que é a casa de passagem? Aconteceu no domingo, por exemplo, esse caso que eu estava contando. E ela só vai para o abrigo na segunda. Ela passaria pela casa de passagem. Só que assim, ela não está ficando sempre a casa do abrigo. Uhum. Porque no nosso caso, Mauá, mesmo ela estando na casa abrigo, ela continua linkada nos nossos serviços, ela continua passando pela nossa assistente social, até porque a gente tem que fazer o trabalho dela de reconstrução para que ela venha sair do abrigo e retome a vida dela. Então, o que ela precisa para não ficar no abrigo? Ela precisa do trabalho. Nossa parceria com o Trabalho e Renda, ela estando no abrigo ou não, ela estando em situação de violência, a gente faz o encaminhamento do trabalho, mas ela não vai mais lá no Trabalho e Renda dizer, olha, eu sofri violência e tal. Não. Isso é interessante. Isso também foi uma política pública adotada recentemente, que você comentou, né? Sim. Exatamente para evitar esse estigma. Eu não preciso mais chegar lá e falar, sou uma vítima de violência doméstica. Não, a gente concentra tudo na parte da rede protetiva. Então, a pessoa da nossa secretaria, ela vai fazer todo esse contato com o Trabalho e Renda. E aí, hoje mesmo teve uma que já estava fazendo a entrevista. Foi um caso que foi encaminhado. O Elton, que é o secretário do Trabalho e Renda, ele delegou uma mulher da secretaria, que é a que faz o contato conosco, que é a que recebe o nosso encaminhamento e concentra nela, que é para preservar o sigilo dessa pessoa. E a empresa também não vai ser notificada que é uma mulher. Não, é uma busca de vaga. É uma busca ativa. Uma busca ativa de vaga. Que dá preferência para essas mulheres, para que elas possam procurar uma requalificação profissional. Sim. E aí a gente faz todo esse processo. Então, assim, a casa de passagem é importante, mas ela não. Ela não, por ela não existir, essas mulheres não estão deixando de ser atendidas. Tá? Se elas procurarem o nosso serviço, elas serão atendidas. E aí, seria assim, tipo, ali naquele dia, ela ficou ali, no dia seguinte ela vai, mas a gente tem garantido a ida dela para casa abrigo. Até porque o nome diz passagem, é por umas horas, 2, 3 horas.
né? E aí se toma a decisão. Olha, eu não quero ir para casa-abrigo, eu quero retornar para o Amazonas, como nós já tivemos caso. Uma mulher, a família do Amazonas, 3 filhos. Nós fizemos o recâmbio dessa mulher. O poder público, a secretaria, fez toda a compra da passagem, tirou essa mulher da cidade para onde ela disse que queria ir, que era para Manaus, com os 3 filhos dela. Ela não foi nem para casa-abrigo, ela não foi para lugar nenhum. Ela decidiu que ela queria retornar. A secretaria fez o recâmbio, que é o nome que usa dentro da assistência social, né? Então, assim, as políticas, elas existem, a gente vem construindo e melhorando. Tá perfeito? Não. Eu ouvi, viu, Paula? Alguém na rede social falou assim, vou até abordar isso aqui. Tem que criar a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é um projeto do governo Dilma. Acho que a pessoa nem sabe desse detalhe, né? É um projeto do governo Dilma que o governo Lula agora ampliou. Só que a Casa da Mulher Brasileira, ela tem um modelo específico de tantos metros quadrados, tem que ser na área central, tem que ser um terreno tanto. Ali se concentra todos os serviços, mais ou menos no estilo do que a gente tem feito, só que a gente não tem a delegacia dentro do nosso sistema. E vale a gente lembrar também, Cida, eu acho sempre importante, porque assim, como entrevistada, ela tem toda para poder explicar. Mas eu acho que como jornalista, estando trabalhando, eu também tenho um pouco de peso para falar a informação. Quando vocês foram fazer o botão do pânico, o prefeito, ao lado do Ferrari e ao seu lado, ele falou: quero dizer que a gente já solicitou ao governo do estado a delegacia, mas a gente depende do estado aprovar. Então, isso é importante a gente frisar também. Fui eu quem falei como jornalista. Não, mas isso, é isso. E a gente até dialogou isso um pouco hoje com um dos movimentos sociais, que é uma das reivindicações, que não é especificamente de um movimento, Mas tem tem de que 2 ter... movimentos, 3 movimentos. Mas a decisão, para esse caso, não é da prefeitura, né? Não é da prefeitura, não cabe ao poder municipal. A delegacia da mulher 24 horas é do governo estadual. Hoje tem a Delegacia da Mulher em Mauá, das 8 às 19, após as 19 o primeiro DP, e nos finais de semana e nos sábados e domingos, nos finais de semana e feriados. Mas a 24 horas não passa por nós. Ah, mas vocês vão fazer nada? Não, podemos nos somar nos movimentos e protocolar lá também o pedido. Pedir, a gente pode pedir, não tem problema. O negócio é eles aceitarem, né? Agora, a concretização é uma luta maior que não passa só pelo... E aí a Casa da Mulher Brasileira, dentro dessa alçada do que eles estão falando, não seria possível e viável agora por tudo que é solicitado. A localização, o tamanho do terreno, imóvel, né? Então, era o ideal, porque, assim, parte dos serviços que tem na Casa da Mulher Brasileira, nós já realizamos. Então, assim, a gente não tem a Defensoria Pública dentro da nossa secretaria, mas a gente tem um diálogo que ela vem a cada 15 dias e nos casos emergenciais a gente caminha. A gente não tem a delegacia dentro da secretaria, dentro do nosso serviço, mas tem o diálogo já feito com a delegada, com o delegado e construindo aí os protocolos com esses outros serviços. O Ministério Público também está construído. A cada 3 meses a gente ficou combinado de sentar com o Ministério Público para poder eles entenderem os serviços e acompanharem, que é o papel do Ministério Público, e eles vêm cumprindo e nos acompanhando. É importante a gente frisar também que as casas de acolhida, por exemplo, Mauá, eu como jornalista, acabei vendo isso porque eu sou muito curiosa. A Mauá fez, há pouco tempo, uma reforma nos abrigos municipais e eu perguntei se a gente podia visitar e eu não fui autorizada. E aí eu fiz o questionamento, por que eu não posso fazer a visita e colocar a localização? Porque a localização é exatamente estratégica para que as pessoas não cheguem até lá. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Se você coloca esse serviço dentro de uma secretaria, você está colocando um vislumbre de onde aquela mulher está sendo atendida. E isso para o agressor também é potencial para que ele tente invadir, como aconteceu com o próprio movimento mandou no ano passado, que houve uma tentativa de invasão numa das casas-abrigos que elas tinham, porque as pessoas sabem onde está localizada, né? Então, eu acho que parte da ideia de você ter uma casa-abrigo e que ela não tenha localização divulgada é exatamente para a proteção dessas mulheres também, né, Cida? Exatamente. Mauá, esse ano, nós tivemos 9 mulheres encaminhadas para casa-abrigo, ao longo de janeiro até agora. Dessas 9, 6 já saíram.
algumas por vontade própria, outras porque se reestruturaram, estão trabalhando, os filhos foram encaminhados, mudaram de bairro, ela se sentiu segura para voltar para outro bairro, o agressor foi embora, o agressor não está aqui. E hoje nós temos 3 mulheres na casa-abrigo, sendo acompanhadas, né? A casa-abrigo, quando essa mulher precisa ir para casa-abrigo, os filhos também acompanham, vão juntos, tem que estudar, tem todo um processo, então a transferência, a gente tem uma parceria muito boa com a diretoria de ensino, no caso da rede estadual, Mauá, Ribeirão, no caso Mauá, né? E com a rede municipal. Então, todo o processo de busca dessa transferência, a gente dialoga com a diretoria imediatamente trava o sistema, até para ninguém ter acesso ao endereço da criança, né? Mudou da escola A e foi para a escola B no outro bairro. Mas é a diretoria que faz esse processo de transferência na interlocução realizada por nós, volto a dizer, quando nós somos procuradas no serviço. Né? E aí a gente faz todo esse processo mesmo para poder garantir a segurança dessa mulher. A cidade inteira sabe do serviço? Não, nosso desafio é esse. Hoje a gente está participando dessa atividade, como participamos de outras, justamente para fazer levar as informações. E eu acredito que estamos cumprindo, né, minimamente. Vocês atendem muitas mulheres? Eu gostaria que não tivesse demanda para atender, porque a gente ia dizer que a gente não tinha violência, mas infelizmente a gente tem sim um número grande de mulheres sendo assistidas. As medidas protetivas. O botão do pânico, ele é recente, ele chegou dia 20 de maio, né? A assinatura do botão do pânico, Ana. E aí, no dia 21, a gente começou a busca ativa. Como que nós começamos as buscas ativas? A gente tinha começado de um princípio para avisar essas mulheres. O Tribunal de Justiça, esse ano, eles nos encaminharam 139 medidas protetivas. Só na cidade de Mauá. Só, mas o número é muito maior que esse, mas que chegaram para nós. Isso é importante a gente ressaltar também, né, Cida? Vocês tenham acesso à informação compartilhada, porque o atendimento é feito pelo Serviço do Estado. Isso. O que chegou para nós? 139. Nós vamos lá, fazemos o contato sigiloso com essa mulher, dizemos os serviços que nós temos e ela tem o direito de ir ou não. Dessas 139, 88 são acompanhadas por nós. Então, por onde nós começamos a dinâmica de convidar para o botão do pânico? Iniciamos primeiro com as 88, avisando essas 88 que ou vão no psicólogo, ou vão na assistente social ou jurídico, para elas irem instalar. Então, digamos, dia 20 foi uma quarta-feira, né? Então, teve a quinta e a sexta, nós começamos a ligar. A semana passada, efetivamente, que elas começaram a vir colocar o aplicativo. Nós já temos 11 mulheres que foram instalar o botão do aplicativo das 88 e estamos intensificando. Agora nós já estamos ligando para aquelas outras que não são assistidas por nós, mas que também têm a medida protetiva. Que são dessas 139. Porque ela não precisa ser assistida do nosso serviço. Basta ela ter a medida protetiva para ir lá acionar o botão, que é um aplicativo. Qual é a ideia do aplicativo? Se ela está numa situação de perigo e ela vai ligar no 190 ou no 153, ela tem, eu sou a Simone, tem que tal, passar toda a informação. Tô no endereço tal. Até ela dizer tudo isso, o agressor chegou até ela. Já o botão do pânico está no aplicativo do celular dela, ela bate 2 cliques, vai chegar não na nossa secretaria, mas lá no Centro de Operacionalização da Segurança Pública, vai dizer quem é a mulher, e a localização. Vai dizer a localização exata, porque a gente está fazendo os testes e está dando certo. E aí, a operacionalização da guarda direciona as viaturas que estiver mais próximas, porque eu tenho que salvar a vida naquele momento. Então, é a viatura que estiver mais próxima que chega até lá. Então, a gente tem dados, por exemplo, da cidade vizinha, que a gente vem dialogando bastante, que é Ribeirão Pires, que 3 mulheres em Ribeirão Pires já foram salvas pelo botão do pânico. Já fizeram essa divulgação. Né? Então, é um serviço que é possível salvar a vida, sim. E que Mauá agora conta com ele também. E é interessante que a gente explique também que esse botão do pânico tem que ser instalado na Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher, porque não é um aplicativo que está disponível abertamente nas lojas de aplicativo. A ideia é que sejam realmente mulheres que já estão em necessidade desse serviço, que tem essas medidas protetivas, para que haja exatamente essa rapidez. Você acionou o botão do pânico, que vai ser instalado pela
pela Secretaria de Políticas Públicas, e isso já vai ser colocado rapidamente na Secretaria de Segurança Pública, vai aparecer para eles como uma emergência e eles vão dar prioridade. Segundo explicou o secretário Matheus, isso vai ser colocado para o guarda que estiver mais próximo do local, para que haja realmente um socorro em menos de 10 minutos, que é realmente interessante, como a Cida já falou. Ribeirão Pires foi uma das primeiras cidades no ABC a fazer a colocação no botão humana, e desde então nós já recebemos 3 notícias de que houve salvamento, porque realmente as pessoas estavam tentando, né? Esses agressores estavam realmente tentando, um deles ele estava inclusive com uma faca, né, para fazer essa agressão à mulher, né? E essa nossa parceria com a Secretaria de Segurança Pública de Mauá, ela tá tão boa que, assim, eu tô aqui, a Paula tá ali, lá na secretaria, eu tô aqui, a sala da Patrulha Maria da Penha tá ali, porque a gente dialoga ali, ó, rapidamente, todo, né? A patrulha passa, vai pra rua, a inspetora tá ficando lá, o inspetor ficando lá, e vai construindo um mapeamento. Qual é o mapeamento dessas mulheres que têm a medida protetiva? Elas têm o direito de falar, eu não quero a ronda, tudo bem. Mas a Ronda acaba mapeando esses endereços. O que a Ronda não faz? É a visita, porque ela tem que aceitar a visita da patrulha. Mas nós também temos depoimentos de mulheres que, devido à Ronda ir em dias diferentes até a casa dela, perguntar como ela tá, fez com que o agressor inibe, né? fosse embora. Porque ele liga para o vizinho e fala, a viatura tá indo aí sempre? Tá. Então, inibe. Não é pela compreensão, mas é né, pela legislação, tem que ser. É o suficiente? A gente está fazendo aquilo que a gente acredita que é possível. Eu acho interessante que quando vocês fizeram um lançamento, que eu estive lá, eu virei para a Cida e falei assim, nossa, Cida, e a gente teve em Ribeirão Pires no ano passado, porque eles fizeram uma sala de acolhimento tão incrível para essas mulheres que chegam, né, após o boletim de ocorrência, e ela falou, nós temos essa sala de acolhida. Ela vai ficar linda ainda, ela tá lá, a gente tem um espaço, vai construir, vai deixar ela mais bonita ainda. A gente sonha. Mas ela não fica mais na recepção, ela sai da recepção e vai para uma sala específica. É importante, né? Porque você chega num momento em que você está realmente frágil, né? Você acabou de sofrer uma agressão, você não quer ficar lá para que todo mundo fique olhando que você tá com hematoma, tá machucada. Mesmo os filhos, as crianças acabam sendo acolhidas lá também, para que a mulher possa fazer toda a oitiva dela, sem que as crianças estejam junto. A gente tem sempre uma pessoa para olhar essa criança, essa organização. Vai ficar melhor, mas ela já... Não posso dizer que ele não existe, mas existe e a gente está se tornando uma referência, porque você já recebeu, inclusive, equipes de secretarias em outras cidades e de outros países. Exatamente, a gente... como teve esse processo da premiação no Mercosul, nós recebemos uma delegação do Equador para nos conhecer, dentro dessa linha de sistema único. A cidade de Bofete, que fica a 194 quilômetros de Mauá, elas também vieram para conhecer, assim, porque dá para você... eu penso assim, a gente não está dentro do formato da Casa da Mulher Brasileira, ou dentro do formato da Casa Paulista, que também tem a Casa Paulista, né? Que exige algumas coisas e que a gente não tem ainda como... Então, a gente tem o nosso atendimento, a gente não está deixando de cumprir a legislação e de atender. E aí, Mauá foi na linha do Sistema Único de Atendimento. Então, outras cidades começam a vir e pensar. Essa semana, né, na semana passada, numa troca de mensagem com a ministra Márcia Lopes, a gente fez o convite para que ela possa estar vindo até a nossa cidade também, para poder, né, estar conhecendo essa nossa experiência, porque o importante é que a gente busque experiências umas com as outras, uma cidade com as outras, e a gente se fortaleça nessa luta em combate à violência de gênero, né, das mulheres. O pessoal tem problema às vezes com a palavra gênero, mas eu não tenho por que ter problema. Gênero, tá certo. Gênero, mulher, homem, então assim, a violência de gênero, né, no caso da mulher. Não, e é importante a gente ressaltar, porque assim, quando a gente tá nesse meio, como eu que tô cobrindo política todos os dias, ou você que tá trabalhando com isso, pra gente fica realmente muito fácil a explicação e o entendimento do porquê, por exemplo, a gente não consegue colocar Mauá na Casa da Mulher Brasileira, na Casa da Mulher Paulista, mas quem não tem essa vivência não consegue entender. Então, gente, tem a ver com o tamanho da área que eles pedem, com o número de
andares, e se Não, e tem assim, eu escada, não se não tem posso escada. se eu, digamos, eu tenho um prédio, eu falo, eu ofereço o prédio, não, porque tem, dentro da legislação, eles têm um modelo específico. Exato. Então, eu tenho que ser o terreno. Aí, qual o Numa terreno? região Numa central, de região uma cidade central, como a tal. nossa. É. Então, por exemplo, Palmas, que é capital, eles não conseguiram pôr a Casa da Mulher Brasileira no modelo 1. Elas colocaram no modelo 2, mas nós nem no modelo 2. Eu fui dialogar, eu Nesse fui sentido, buscar e esse não sentido. O conseguiu. prefeito Marcelo Oliveira pediu para a gente fazer esses estudos. Não é Não, o possível. Marcelo, ele é bem, Né? E bem ele, ágil detalhe, ele pediu, nessas só que ele discussões. também fez. Eu Né? lembro muito perfeitamente do Poupa Tempo. Poupa Tempo não, desculpa. Do restaurante popular. Porque Mauá conseguiu o restaurante popular e não conseguiu a área pedida, né? Para que fosse instalado um restaurante popular na região que Mauá solicitou. Então, na região que Mauá solicitou e tinha, não houve autorização. Aí falou, bom, mas então, se não tem autorização para onde eu consigo, o que, que a gente pode fazer? E aí vocês são muito rápidos nisso de, não, então vamos colocar esse serviço dessa maneira, sendo oferecido onde a gente precisa, mas sem ter a verba efetiva do governo federal, por exemplo, ou do governo paulista, né? Então, o que a gente usa são recursos do próprio município para fazer o serviço andar de maneira adequada. Exato. E aí, Paulo, eu quero deixar registrado para os movimentos sociais. Esse ano eu já recebi vários movimentos, todos os movimentos que procuraram a secretaria, nós dialogamos, né? Inclusive alguns também com essa pauta da Delegacia 24 Horas, que a gente tá aí se somando, né? Porque de repente eu sempre falava isso quando eu estava na escola para as mães. Às vezes vocês estão no portão, vocês conseguem enxergar uma coisa tão simples que diante de eu estar dentro do serviço todo dia, eu não enxerguei. E você ficar falando no portão da escola com as outras mães e só ali e não propor e não trazer a proposta, não vai, eu vou continuar sem saber da sua proposta. Então, se colocar à disposição desses movimentos, sim, para a gente fazer o diálogo e construir. Isso está acontecendo. Nós vamos ter a 5ª Conferência Nacional e coincide também de ser a 5ª Conferência Municipal nossa, das políticas públicas para as mulheres. Estamos nessa fase de construção. Então, por exemplo, a política da Delegacia 24 Horas, ela pode sair como proposta dentro da conferência, porque nós vamos ter a conferência estadual. E qualquer um pode participar da conferência. A conferência, sim. As mulheres, qualquer mulher pode participar, todas as mulheres podem participar. E aí a gente vai fazer pré-conferência. A pré-conferência, ela não tem papel de tirar a delegação, de tirar quem vai representar. Ela tem o papel da gente antecipar as discussões nos vários territórios e divulgar a conferência municipal. Então, nós vamos ter 8 pré-conferências em 8 territórios da cidade. Tentamos manter a divisão de território que existe pelo CRAS, que é uma política pública que está ali, já está a cidade mapeada. Então, vamos ter 8 conferências nos CRAS, que começam no dia 24 de junho. Então, 24 de junho, a gente vai ter uma conferência de manhã em um CRAS, nessa ponta da cidade, à tarde na outra ponta. Vão ser 4 dias intensos de conferências nos CRAS, no final de junho. No dia 30, a gente tem a conferência das mulheres dos movimentos sociais, porque aí você já teve no CRAS, aquele movimento social que tem uma mulher do movimento social que não conseguiu ir lá no CRAS, ela vai ter a possibilidade de participar da conferência enquanto movimento social no dia 30. No mesmo dia 30, no horário diferente, a gente vai ter a conferência das mulheres trabalhadoras. Eu sou trabalhadora, eu não consegui participar nem no CRAS, nem no movimento social. Eu ainda tenho a chance de participar enquanto trabalhadora. Ou seja, as possibilidades das mulheres que estão nessa disponibilidade aí de dar luta e de propor, de trazer propostas para o conjunto da sociedade, para o conjunto, né, da população. A gente vai estar fazendo as pré-conferências e a conferência a gente vai estar fazendo no mês de julho. No mês de julho, dia 19 de julho, a gente vai estar fazendo a conferência municipal. A conferência regional e a estadual, o governo do estado é ele que define as datas. Eles não definiram ainda, mas acredito, pelo pouco que a gente dialogou, e eles ficaram de informar, acontecerá em agosto. E a conferência nacional acontecerá no dia 30 de setembro e 1º de outubro. Então, a gente vai ter esse momento na cidade nos próximos dias. Eu entendo que
que nem todas as mulheres vão conseguir participar, mas elas têm as suas representações nos grupos das igrejas, nos grupos das associações, nos grupos sociais, no trabalho, enfim. A gente vai tentar fazer da forma mais participativa possível para garantir que cheguem propostas e que a gente possa avançar nas melhoras do nosso serviço. Ele já acontece, mas, claro, como diz o Marcelo, antes as pessoas, numa maneira assim, bem exemplificar, as pessoas antes brigavam por tapa-buraco na rua. Hoje elas não querem o tapa-buraco, elas querem pavimentação. Como é? Recapeamento. E é natural, porque Sim. você vai buscando as melhores. Eu já pedi pro Marcelo, inclusive, aqueles brinquedos lindos de madeira pra ver a minha praça. Pois é. Eu não quero mais aqueles brinquedos Você não antigos. quer mais, agora você não quer mais a praça, você quer a praça e os brinquedos, não os brinquedos que existiam, os brinquedos de madeira, ecológicos e tudo mais. E assim E são as isso. outras políticas públicas. O abrigo existe, precisa da casa de passagem, vamos ver como que a gente faz esse processo de construção. Mas é importante Como é que frisar que não estão desatendidas, não né, estão Cida? desatendidas. Não estão desatendidas. E aí, hoje nós temos 139 medidas. Deixa eu só falar claro. uma coisa, para esclarecer. Quando a patrulha vai fazer a busca de pertences, porque a gente já teve esse problema. Busca de pertences é aquela coisa rápida e imediata que ela vai precisar. Roupa, documento, que tá na casa do agressor, que ela divide com o agressor. Que ela precisa daquilo para ela sair imediatamente. Naquele momento, naquele dia, não é possível a gente fazer a mudança. Entendi. Porque assim, para fazer a mudança é um outro trâmite, porque nós já tivemos... Nem sabia que isso existia. Então existe esse serviço também. Isso também vocês auxiliam. Não precisou, porque geralmente o juiz já pede que ele saia da casa. Mas assim, a busca de pertences geralmente é uma aquele coisa caso, rápida, é aquela né? coisa rápida para ela poder, naquele momento ela vai precisar. Não dá para ir com a viatura da guarda e tirar os móveis. Mas se isso acontecer, aí é uma outra organização que não dá para ser naquele dia. Entendi. Tá bom? Porque às vezes tem essa dúvida e a mulher fica brava. Eu não consegui tirar todas as minhas coisas. Ficou, sei lá. Você não consegue tirar tudo, né? É aquela coisa do tipo, está pegando fogo, pegue o que é mais importante. O mais importante naquele momento é o documento, o remédio, a roupa das crianças, para depois você raciocinar e ver como é que você faz o restante. Aí Entendi. é um outro procedimento. Que às vezes já aconteceu. Não, mas eu tem que caber isso, tem que caber aquilo. Tá. Não, é o imediato. E aí são 139 medidas protetivas que vocês tiveram acesso, 88 toparam ser atendidas pela casa. E nós atendemos hoje 171 assistidas, acompanhadas diretamente. Isso que eu ia te questionar. Aí dessas 171, 88 são de medidas e as demais são mulheres que procuraram o serviço para se fortalecer, para ajuda, tudo mais. Nós temos 11 recebendo auxílio aluguel dessas assistidas, que são os casos mais graves que precisam. Temos 11, e 11 estão na frente de trabalho e outras foram encaminhadas pelo trabalho e renda para outros qualificação. postos. Isso. E aí, voltando, só para que a gente confirme mesmo, na situação que aconteceu essa semana com a Gabriela, ela nunca tinha buscado realmente qualquer serviço da secretaria, vocês não tinham qualquer informação a respeito do caso dela mesmo. Não. Eu quero reforçar que o movimento o qual ela pertence é um movimento que a gente respeita, é um movimento de luta, é um movimento... A gente já tinha marcado a conversa, eu esperei a Cida chegar, porque você parou para conversar com elas antes, né? Elas fizeram uma manifestação e você foi recebê-las. Elas foram até o Paço Municipal, assim que fui comunicada, eu desci para dialogar com elas, elas protocolaram algumas reivindicações, né, do movimento, coisas que a gente já vem, de repente, dialogando com, e também a gente poderia estar dialogando antes também, né? É um momento muito de dor, né? Porque é uma vida que se perde, é uma mulher que é assassinada, né? Por ser mulher. Mas, assim, a Gabriela, ela não vinha sendo assistida por nós. Eu estou respondendo especificamente o nome dela, porque são perguntas que são recorrentes. Mas, assim, ela não estava dentro do nosso serviço, tá?
E também, de repente, poderia estar e ter sido assassinada também. Mas como a dúvida das pessoas é se ela estava no nosso serviço, ela Porque não houve estava. posts nas mídias sociais É, falando sobre a desatenção da prefeitura e não foi exatamente isso que aconteceu. Então é importante a gente não, frisar para que as pessoas especificamente não. entendam, né? Hoje a gente teve uma criança, falando notícia de uma criança que foi agredida por um homem na rua porque ele achou que era um bebê reborn. Então, como imprensa, a gente tem sempre o dever de informar as coisas como elas acontecem para evitar exatamente esse ódio geral que acontece com as mídias sociais quando a gente coloca as coisas sem ter o cuidado da informação real. Então, o cuidado da informação real ela era uma integrante de um movimento social, ela sabia realmente como as coisas funcionavam, mas ela não estava cadastrada no serviço público em Mauá e nem em outras regiões para que houvesse essa desatenção, esse descuido do poder público em geral. Então foi realmente uma tragédia que infelizmente se repete com uma frequência que a gente gostaria de evitar. E é por isso que a Cida está aqui para que a gente explique quais são as formas de fortalecer essas mulheres e esse serviço. Acho que nosso papel agora, mais ainda, não que seja só agora, mas ampliado, que já estava dentro do nosso planejamento. Se a gente pegar o planejamento das secretarias, pegar as reuniões que a gente faz com os conselhos, né? O conselho ele é paritário, ele tem um movimento social e ele tem os representantes do governo. O nosso planejamento é nesse sentido de ampliação. Tanto nós avançamos na divulgação do serviço que a gente colheu essas demandas espontâneas. Essa situação da mulher se sentir segura está no nosso programa. E quando ela, de fato, consegue chegar até o nosso serviço, a gente tem dado os encaminhamentos para que ela possa sair desse ciclo de violência e para que ela possa se sentir segura para recomeçar a vida dela. E muitas dizem assim, que elas estão buscando serviço, elas não querem o boletim de ocorrência porque elas querem se fortalecer para fazer essa mudança de transformação na casa delas. Então, quando a gente pega um grupo de homens lá no Jardim Oratório, no CRAS do Oratório, fazendo um trabalho, o CRAS fazendo um trabalho com um grupo de homens nesse sentido de conscientização, é nesse sentido que eu falo também que nós estamos fazendo o trabalho de proteção e nossa, me fugiu a palavra aqui. Como fala? Né? Prevenção. Prevenção mesmo, né? É que agora me fugiu a palavra. De falar do serviço, de fazer com que ela se identifique para que ela possa se fortalecer do serviço e o trabalho daquelas que já estão em situação de violência. Mas acho que tem que fazer agora uma força-tarefa aí, não é só aqui, é a nível de Estado, de Brasil, para que um outro trabalho que combata a misoginia seja mais fortemente feito. Sim. Vai ser punido e tem que ser punido. Né? Todos os agressores têm que ser punidos e cumprir a legislação. Só que a gente está vendo na prática que os que estão punindo, os que estão matando, a gente não está vendo E não é porque eles não estão ficando presos, porque eles estão ficando presos. Eles voltam para a sociedade e repetem o mesmo crime. Com outra mulher. Então, o problema ele é maior, né? É um problema como sociedade, como né? Sociedade que a gente vai ter que ver realmente. E que eu assim, agora pensar, eu ainda acredito que é a base que vai ter que ser bem trabalhada aí, porque senão as coisas se repetem. Sim. A gente foi numa escola que a menina falou isso para mim. Lá em casa eu que tenho que fazer tudo e o meu irmão só faz a bagunça. É um exemplo simples, mas ele tem um peso, porque ele chega, tira o sapato ali, vai jogando a meia aqui, o agasalho da escola no sofá, aí troca de roupa, larga ali, aí almoça, larga o prato onde ele comeu, e aí quem tem que lavar a louça do almoço é a menina, quem tem que arrumar a casa para quando a mãe chegar do trabalho é a menina. Foi mais ou menos esse exemplo que ela deu. E aí por isso que a gente fala que é cultural. Você está perpetuando. Você está reproduzindo que ela tem que fazer tudo. E aí a gente não se trata, se trata da partilha, de partilhar as responsabilidades. Sim. Então, nós fomos para a escola de manhã, nós vamos chegar da escola, nossa mãe está trabalhando, a gente vai organizar o serviço. Você cuida de recolher as coisas, eu cuido de lavar a louça. Parece tarefa simples num processo de criação, mas que isso vai repetir depois, porque assim, eu sou homem e por isso que eu não vou fazer. Não.
Não é porque você é homem que você não vai partilhar as responsabilidades. Mas aí, como é que a gente está reproduzindo isso enquanto família, enquanto responsáveis? Você sabe que, tipo, você falando isso, me lembra muito uma coisa, né? Que quando a gente era criança, era muito comum a gente falar assim, mas ele te bateu porque ele gosta de você e ele não sabe mostrar. E a Isabela teve um problema recente com isso na escola. E aí, quando ela contou, meu primeiro pensamento foi falar esse. E eu falei pra ela, olha, meu amor, esse comportamento dele realmente não foi adequado. Se ele gostasse de você, ele não agiria assim. E é exatamente isso. A gente tá tão programada a fazer uma coisa tão simples, e aí, mas naquela hora me veio essa hora que a gente desarma, é essa hora que a gente mostra, não, quem gosta de você não vai te empurrar, não vai te bater, não vai te machucar, não vai falar coisas agressivas a você. Isso são modelos de violência que a gente acaba aceitando porque nós mulheres fomos educadas a entender que homens são assim mesmo. E aí acho que o desafio hoje colocado é esse do romper os ciclos, da naturalização de que é assim mesmo, ele é homem, ele é assim mesmo, então não tenho o que fazer, eu nasci assim, eu fui criado assim, então... mas assim, tem esse lado? Tem. Os lados negativos sobrepõem? Tem. Mas a gente também vê muitas mudanças, né, de comportamentos, e aí acho que a gente vem numa lógica tanto de falar da desgraça, e a gente vem reforçando muito, e às vezes a gente esquece de dizer do que dá certo. E aí eu posso dizer que a gente tem hoje, sim, políticas que dão certo, mas só sobressai a desgraça. O que deu errado naquele momento. Por isso que não, tudo bem, tem que aparecer, mas o que eu Sim. quero dizer é que os meios de comunicação, principalmente, eles têm que cumprir um papel nesse sentido de ajudar a dizer para a população quais são os serviços e onde eles estão. E hoje eu posso dizer que a cidade de Mauá tem um serviço de combate à violência que a gente está atendendo, que os casos de violência podem ser chamados no 153 de imediato, que é o número da Guarda Municipal. Eu não estou com o número aqui. WhatsApp. Eu deixei o papel, Silvia. Porque vocês estão com o WhatsApp novo. A gente está com o WhatsApp novo, que a gente até que funciona 7 dias por semana, né? A gente só ainda não já colocou no material. A comunicação vai pensar aí que a gente vai fazer a divulgação, porque ele recente tinha que esperar a habilitação, porque ele é um telefone público e tudo mais. Mas no nosso material a gente já está colocando e logo a gente vai efetivar a divulgação desse número, mas de imediato tem um 53. Quem tem medida, quem precisar nos procurar pessoalmente, achar que não quer ligar e quer ir lá, é na Rua Santa Cecília 489, perto da Igreja Matriz. A gente também faz o acolhimento e o recebimento, independente de ter agendamento. Para que a gente possa fechar aqui, para não ficar nenhuma dúvida, você então veio para cá, como eu disse, depois de atender então esse movimento do qual a Gabriela fazia parte. Elas fizeram uma manifestação, você esteve lá, foi tudo bem? Como foi a conversa? Para mim foi pacífico, eu não sabia, na verdade elas foram numa representação do movimento, né, Olga Benário, direto na prefeitura, foi pacífico, pediram o agendamento, e aí assim que me ligaram para descer da secretaria, porque eu estava na Secretaria da Mulher para recebê-las, a gente recebeu, né, foi dentro do que se pensava, elas protocolaram um documento, que eu até vim de lá direto para cá, que é esta carta, né, protocolaram explicando a situação, com alguns pontos aqui, que a gente dialogou os pontos, e parte deles se encaixa nessa questão da conferência municipal, outros é questão mais nacional, outros que envolvem uma questão específica do movimento, mas foi uma reunião pacífica, né? Que aconteceu... E eu acho que é o natural de ser. E aconteceu na prefeitura. Então, você desceu da secretaria, que fica um pouco mais acima, para ser... Sim, demorou um pouquinho, porque eu estava na secretaria, eu estava com a reunião organizadora e tinha uma outra questão que eu tinha que decidir. E aí, quando me comunicaram para descer, para recebê-los, até para não ter que falar, vai, sobe, tudo, eu mesma desci. E nós recebemos ali embaixo no Paço, no salgão onde tem a sala atrás, né? E foi tranquilo, foi pedido para fazer fotos, protocolou documento e foi normal, né? Nas mídias sociais elas chegaram a fazer um post a respeito da participação da guarda, mas aí a participação da guarda realmente é porque você está no próprio público, e aí a partir do momento que você tem
um movimento é o normal, que haja... eu não vi a postagem da questão da questão da guarda. Realmente a guarda estava lá, como está sempre no Paço Municipal, que são os guardas que ficam dentro do recinto, do complexo, né? Mas não teve confronto, não. Não soube, né? Não cheguei a ver a rede social, não teve confronto, não teve nada. A permanência da guarda é como elas permanecem em todos os locais, tá? Mas foram recebidas e eu acho que é o que tem que ser mesmo. Não dava, né? Foi colocado o prefeito receber, só que tinha as agendas, tudo, mas a secretaria, o poder público, representado pela minha pessoa, fez o recebimento e a gente combinou de ter novas agendas com elas dentro da nossa secretaria para a gente avançar aí em algumas coisas das políticas públicas mesmo, né? Nos colocamos à disposição das mulheres que elas receberem no movimento, de estar sendo feito diálogo conosco para que a gente possa atendê-las no serviço público e a gente fazer essa construção aí juntas. O WhatsApp, que a gente vai estar... Tem uma câmera ali, né? Eu já mostro. É o 11 normal, 9 20 13 5871. 9 20 13 5871. Onde eu coloco para você ver? Peraí, deixa eu ver se eu consigo segurar aqui. O colete vai ser lançado. Vamos ver, dá pra fechar aqui? Para mostrar o número? O colete vai ser lançado ainda. É o modelo do colete que a gente já pegou. Ah, é? A gente coloca também, acho que a gente consegue colocar aqui na descrição do vídeo. É que eu vim direto da atividade e acabei não passando. Estava separado e... Mas, gente, é isso. Deu pra pegar um pouquinho? A gente coloca aqui embaixo, não tem problema, Raul. Você acha que... agora desfocou. Interessante. E, então, é isso. Eu queria muito agradecer aqui a presença da Cida, que, como a gente disse, é numa semana bem complicada. Ela saiu para receber as meninas do movimento, do qual a Gabriela fazia parte. Depois veio aqui conversar com a gente. E é isso que você falou, Cida. Mais uma vez, e eu como jornalista, elucidar aqui. A gente, como portal de informação regional, a gente sabe que o que chega na sua casa é a tragédia. Então, o que você vai receber aí das grandes mídias é só o que aconteceu, infelizmente, com a Gabriela, que foi realmente uma tragédia. Mas muitas mulheres que se identificam com a necessidade de proteção não entendem o que fazer a partir de agora. Então, o nosso trabalho como um portal do ABC, como um portal de serviços, é falar para você, mulher que está em casa nos assistindo, que mesmo que você não tenha uma medida protetiva, mesmo que você não tenha um boletim de ocorrência, você pode buscar os serviços da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher. Lá você vai ser atendida, lá você vai receber orientação, lá você vai receber auxílio e você vai saber o que você pode fazer a partir de agora. Então, nós, como portal de comunicação, trouxemos a Cida aqui exatamente para que vocês entendam o que pode ser feito para evitar novas tragédias na cidade de Mauá. Então, Cida, muito obrigada pelo seu tempo. Espero receber você aqui para que a gente possa falar de novos prêmios, novas políticas públicas interessantes numa situação que não seja assim tão difícil para todas nós, né? Mais uma vez, nós que agradecemos a participação, reforçar que as mulheres que estão com medidas protetivas, independente de estarem nos nossos serviços ou não, podem estar procurando a Rua Santa Cecília 489 para para poder colocar o aplicativo no celular, independente de estar nos nossos serviços ou não. Ela tem a medida protetiva, ela pode estar nos procurando, que o botão do Pânico Ânico vai ser baixado para ela, acionado para que ela também tenha essa proteção. Dizer que estamos à disposição para esclarecer as dúvidas, que os movimentos sociais eles são bem-vindos nessa discussão, porque a gente acredita que é possível eles contribuírem dando sugestões, que seja para o coletivo, né? Que sejam propostas que seja para o coletivo da população mauaense e que a gente está disposto a dialogar para avançar nas políticas públicas e que a Conferência Municipal será um espaço de apresentar propostas para o municipal, para o estadual e para o federal. A conferência cumpre esse papel. Então,
principalmente quem tem muitas propostas aí, a gente convida para estar participando, para que a gente possa estar colocando no documento correto, no poder correto, a reivindicação correta. Muito obrigado, Paula, por este momento, e que todos nós, juntos, sociedade, possamos avançar no combate à violência, né, das mulheres, e que a gente possa falar muito mais também daqui a um tempo da solidariedade, do amor, e que a parte negativa fique do outro lado da história. Mas é importante a gente saber que nós temos um serviço efetivamente em funcionamento na cidade e que é um exemplo para boa parte do país. Então, obrigada a você também que ficou aí com a gente até agora. Peço que, se você não tiver se inscrito no nosso canal, clica, se inscreva. Repito aqui, a gente é um portal pequeno de comunicação regional, mas a gente faz o máximo para trazer para você as informações de serviços, as informações que são importantes para o seu dia a dia. Então, obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.